dentro do M4 Sherman. Um dos aspectos mais famosos da Segunda Guerra Mundial foi a introdução da guerra de manobra rápida. Liderando avanços relâmpagos em território inimigo estavam os tanques de alto desempenho, muito diferentes das caixas de metal desajeitadas da Primeira Guerra Mundial. Entre os famosos designs de tanques que percorreram o campo de batalha, poucos são tão icônicos ou controversos quanto o M4 Sherman americano. Nos anos 1930, os Estados Unidos ficaram atrás de outras potências mundiais no desenvolvimento de tanques. Com o início dos preparativos para a guerra na Europa, os planejadores americanos criaram os tanques M2 e M3, veículos considerados suficientes para qualquer conflito futuro. Após o início das hostilidades, vários M3 Lees foram enviados para a Grã-Bretanha e renomeados como M3 Grants como parte dos acordos de empréstimo-arrendamento. Seu desempenho teve reações mistas. O M3 era um tanque robusto e confiável que operava bem nas duras condições do norte da África, mas as características positivas do veículo terminavam aí. Ele tinha um perfil alto, tornando-o fácil de ser visto e fornecendo um grande alvo para o fogo inimigo. Outro aspecto infeliz de seu design, no entanto, era a falta de uma torre rotativa. A arma principal estava montada em uma posição lateral do esporão com um arco de tiro limitado, o que significava que todo o veículo teria que girar para engajar os alvos. Considerando essas limitações, os planejadores americanos usaram os projetos do M3 e M2, mas o fizeram maior e mais poderoso. Em abril de 1941, os planos para o M4 Sherman estavam sendo elaborados, e em setembro, o primeiro protótipo estava pronto para testes. Após ajustes menores, o M4 estava pronto para produção em larga escala em fevereiro de 1942. Produção e variação. O Sherman foi projetado para ser simples e fácil de produzir em massa. Durante a guerra, 11 fábricas produziram enormes quantidades de M4. Quando a produção cessou, quase 50 mil foram feitos, ficando atrás apenas do soviético T-34 em volume. Devido à simplicidade do chassi do M4, as modificações no design básico eram fáceis de criar e várias subvariantes foram criadas, incluindo versões de destruidor de tanques mais potentes, uma variante lança-chamas, e o chassi foi usado como base para um obus autopropulsado, um veículo de recuperação de tanques e um colocador de pontes. Dimensões. O M4 Sherman é classificado como um tanque médio, pesando cerca de 30 toneladas, com um comprimento de 19 pés e 2 polegadas, uma largura de 8 pés e 7 polegadas e tinha 9 pés de altura, embora isso possa variar um pouco com cada subvariante. Performance. O Sherman tinha um motor Continental R975C1 de 9 cilindros, com até 400 cavalos de potência, atingindo velocidades de cerca de 48 km por hora. Variantes posteriores receberam motores com até 450 cavalos de potência. O tanque de combustível podia comportar até 175 galões de gasolina, dando-lhe um alcance máximo de cerca de 120 milhas. Graças à construção simples e confiável, o M4 podia percorrer até 4.000 milhas antes de precisar de manutenção, permitindo que ficasse em campo por mais tempo que muitos tanques da época. O design simples permitia que as equipes realizassem reparos básicos por conta própria, sem necessidade de equipamentos especializados ou mecânicos dedicados. Equipe do tanque. A tripulação de um Sherman era composta por 5 homens: o comandante, o motorista, um comotorista que também operava uma metralhadora, o artilheiro e o carregador. O interior do M4 era espaçoso comparado a outros tanques e, apesar das condições não serem luxuosas, era um pouco melhor que a maioria dos veículos da época. O acesso era feito por 4 escotilhas, 2 na frente do casco, uma no topo da torre e uma de escape no chão atrás do assento do motorista, permitindo à tripulação abandonar o veículo em emergências.
O motorista estava na frente esquerda do casco, dirigindo o tanque com alavancas de controle e pedais no chão, com controles de transmissão à sua direita. A visão externa era fornecida por uma fenda de visão, depois substituída por um periscópio. Os motoristas tinham visão limitada e dependiam do comandante para informações precisas para dirigir o tanque. À sua direita estava o copiloto, que também operava uma das metralhadoras .30. Caso o motorista fosse incapacitado, ele assumiria como substituto. Atrás estava o artilheiro, que percorria a torre. Acima dele estavam o carregador, que selecionava a munição e carregava o canhão, e o comandante, que dirigia o tanque e indicava os alvos para o artilheiro. O artilheiro dispararia virando uma chave de disparo e usando um pedal. O comandante do tanque usava um periscópio montado para ver o exterior, mas isso limitava sua visão. Então, muitos colocavam a cabeça para fora da torre para uma visão mais clara, tornando-se mais vulneráveis ao fogo inimigo. Os comandos eram dados verbalmente via intercomunicação, mas as equipes experientes se comunicavam de forma não verbal, como o carregador batendo no artilheiro com o pé para indicar uma arma carregada, economizando segundos valiosos em batalha. A armadura, a blindagem do Sherman tinha até 3 polegadas de aço inclinado para desviar projéteis inimigos. A blindagem foi deliberadamente limitada para economizar peso, tornando o tanque mais rápido e manobrável, embora sacrificasse a sobrevivência para isso. O casco mais antigo era de aço fundido, dando ao tanque sua aparência arredondada distintiva, e algumas versões posteriores eram soldadas. Versões mais recentes do Sherman apresentavam blindagem reforçada em resposta aos confrontos com os tanques alemães. As tripulações de tanques complementavam a blindagem com proteção improvisada, como sacos de areia, blocos de concreto, elos de trilhos sobressalentes ou qualquer outro material disponível em campo. Esse tipo de blindagem oferecia proteção adicional limitada, mas sobrecarregava a suspensão e o motor. Apesar da proibição do general George Patton, as tropas continuaram a prática. Armamento. As primeiras variantes do Sherman a sair da linha de produção estavam equipadas com um canhão principal de 75 mm. Isso geralmente era eficaz contra tanques alemães anteriores, como o Panzer III e IV, mas tanques mais recentes como o Panther e Tiger podiam facilmente desviar o projétil de baixa velocidade, especialmente contra sua blindagem frontal. O canhão de 75 mm era inadequado contra tanques alemães mais avançados, sendo necessária uma arma mais eficaz. Os britânicos foram os pioneiros em equipar o Sherman com o canhão de 17 libras, ou 76,2 mm muito mais poderoso. Isso levou ao desenvolvimento da variante Firefly, com uma suspensão mais pesada e torre estendida para acomodar o canhão maior. A EZ-8 e outras variantes usariam um canhão de 76 mm, com uma velocidade de saída do projétil muito maior, suficiente para lidar com a armadura alemã. Exceto por 105 mm, todas as versões do canhão principal do Sherman possuíam um estabilizador giroscópico. Em teoria, isso permitia que o canhão mantivesse sua elevação mesmo enquanto o veículo saltava em terrenos acidentados. Na prática, o equipamento era complexo, e muitas equipes não tinham o treinamento adequado para usá-lo ou mantê-lo, e muitos simplesmente não o usavam. Além do canhão principal, o Sherman estava equipado com 2 metralhadoras de calibre .31 no casco frontal direito e outra coaxial à arma principal. Uma metralhadora de calibre .50 foi instalada fora da torre para defesa contra pessoas e aeronaves. Usuários e serviço pós-guerra. Devido aos vastos números, design confiável e simples e facilidade de produção, o M4 foi enviado praticamente para todas as principais frentes de batalha da guerra. Embora a grande maioria tenha sido usada pelos americanos, os envios de suprimentos do Lend-Lease viram Shermans em uso pelos exércitos britânico, soviético, francês livre e outros aliados. A China recebeu uma centena de variantes M4A4 da Grã-Bretanha para usar contra os japoneses em Burma. Até os alemães utilizaram alguns tanques capturados.
Os Shermans também tiveram uma extensa história pós-guerra, sendo usados como principal tanque de batalha das Forças Armadas Americanas na Guerra da Coreia e por outras nações, incluindo Israel, Grécia, Iêmen, Irã, Iraque, Índia, Paquistão e outros, mesmo nos anos 70. Mitos e reputação. Poucos tanques são tão controversos quanto o Sherman. Sua má reputação vem de seu desempenho inadequado contra tanques alemães, especialmente as variantes mais pesadas de Panther e Tiger. A versão anterior, com o canhão de 75 mm de baixa potência, provou ser inútil contra a armadura frontal desses veículos, forçando as tripulações de tanques a manobrar para um tiro lateral ou traseiro do inimigo, muitas vezes contando com números puros para destruir o tanque inimigo de várias direções. Apesar do canhão de 75 mm ser de baixa potência para esse papel, sua produção continuou mesmo após a criação das versões de 76 mm. O Sherman não foi projetado como um destruidor de tanques, mas para uso geral. A maioria dos confrontos nos quais o Sherman se envolveu foi apoiando a infantaria, e seus alvos eram ninhos de metralhadoras, bunkers e peças de artilharia de campo, algo que um canhão de 75 mm era mais do que capaz de lidar. Outro mito envolve o apelido do M4 como Ronsons, em referência à empresa de isqueiros que tinha um slogan: "Acende na primeira vez, todas as vezes". Ronson só adotou esse slogan nos anos 1950, tornando a referência uma falácia pós-guerra. É verdade que os Shermans mais antigos explodiam em chamas quando atingidos pelo inimigo, frequentemente lançando a torre para longe do casco. Inicialmente, isso foi atribuído ao motor e ao combustível de gasolina, que combustiona muito mais facilmente que o diesel. Um estudo do Exército revelou que o problema não era o motor, mas a munição na torre, que poderia desencadear uma reação em cadeia após ser atingida. O problema foi mitigado removendo a munição armazenada e adicionando placas de armadura extras nas áreas de armazenamento de munição. Esses e outros mitos dão ao M4 Sherman uma reputação não merecida de ser um tanque inferior. Realisticamente, ele tinha suas falhas e deficiências, mas era um tanque de propósito geral muito bem construído, que cumpria bem seu papel no campo de batalha. Corte transversal, o tanque Panther Ausf-G, seja no profundo da selva ou nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, vale a pena ter cuidado com os grandes felinos. Um dos tanques mais lendários desse conflito foi o Panzer V Panther alemão, um veículo que incutia medo nos corações dos aliados que o enfrentavam. Origens. Embora a busca por um substituto para o tanque Panzer IV tenha começado em 1938, a origem do Panther começou após a Operação Barbarossa em 1941. Apesar do sucesso avassalador das primeiras etapas da invasão, o alto comando alemão começou a se preocupar com a eficácia de seus Panzer III e IV contra os T-34 soviéticos e KV-1 que eles estavam encontrando. Depois de estudar os T-34 capturados, uma competição foi lançada para produzir um novo tanque médio capaz de enfrentá-lo em batalha. Krupps, Daimler-Benz, entre outros, apresentaram vários protótipos. O projeto vencedor foi um protótipo feito pela Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, ou MAN, selecionado no final de 1942. Após alguns ajustes, o novo tanque entrou em produção em janeiro de 1943. Foi-lhe dado a designação de Panzerkampfwagen V Panther e foi primeiro enviado para combate em julho na frente oriental. Variantes. Ao longo da guerra, houve várias variantes do Panther. De forma confusa, o primeiro a entrar em produção foi o Ausf-D. A Ausf-D é a abreviação da palavra alemã Ausführung, que significa versão. O próximo modelo foi o Aus-A, seguido pelo Aus-G. Isso contrasta com outras designações de tanques alemães, onde o primeiro tipo em uma produção recebe a designação A, depois B e assim por diante. A variante G foi a última do Panther a entrar em combate. Embora houvesse uma variante F com torre atualizada,
e um Panther II planejado, mas a guerra terminou antes de chegarem à produção. Foi uma atualização do Ausf, em um chassi redesenhado com modificações para facilitar e baratear a produção. Dimensões. O Panzer AUSF-G mede 8,86 metros de comprimento, 3,42 metros de largura e 3,10 metros de altura. O peso do Panther é de 45 toneladas métricas, um pouco mais pesado que a variante D, mas ainda bem mais leve que o Tiger de 54 toneladas. O Panther era uma alternativa menor e mais manobrável à série de tanques Tiger e foi classificado pelo alto comando alemão como um tanque médio. Tripulação. Como todas as versões do Panther, o AUSF-G tinha uma tripulação de 5 homens: um comandante, motorista, artilheiro, carregador, operador de rádio e atirador de metralhadora. O comandante ficaria em uma cúpula na traseira da torre, atrás do artilheiro e do carregador. O motorista ficaria sentado mais abaixo no casco no lado esquerdo do veículo. À sua direita estaria o operador de rádio. Nas versões anteriores, o motorista via o mundo por uma visão blindada no casco. Para mitigar esta vulnerabilidade, a abertura foi substituída por um único periscópio giratório. Isso teve o benefício adicional de simplificar o processo de produção. Armamento. A arma principal do Panzer AUSF-G, como todas as outras variantes, era um canhão de alta velocidade de 75 mm. Apesar de ter o mesmo calibre que a arma principal do M4 Sherman, sua velocidade de saída do projétil é muito maior devido a uma carga de pólvora maior e um cano mais longo. Isso deu à arma principal do Panther uma excelente penetração de armadura contra tanques aliados. O IOPCFG carregava 82 munições para o canhão principal, um leve aumento comparado às 79 rodadas das versões anteriores. O segundo armamento do Panther eram 2 metralhadoras MG-34 de 7,92 mm. Uma estava localizada na torre coaxial à arma principal. A segunda localizava-se na proa da arma e era usada pelo operador de rádio. Armadura. O AUSF-G, como todas as versões do Panther, utilizou armadura inclinada, conhecida como placas de vidro, inspirada em estudos do soviético T-34. Essa característica elevou a proteção e diminuiu o peso. Para reduzir o peso do veículo, os lados e a traseira teriam uma armadura mais fina que a frente. A armadura frontal inclinada do Panther tinha 80 mm de espessura, equivalendo efetivamente a 100 mm. Muitas armas aliadas, especialmente o canhão de 75 mm do M4 Sherman, tinham dificuldade em penetrá-la. Os lados e a traseira do Panther eram mais finos, com 45 mm de espessura, e o topo do tanque era relativamente fino, com 30 mm. Devido à espessa armadura frontal e flancos vulneráveis do Panther, as tripulações de tanques aliados tentavam manobrar ao redor do tanque para obter vitória. O AUSF-G também possuía uma armadura lateral mais espessa, protegendo a parte superior das esteiras e da suspensão em comparação com variantes anteriores. Motor e combustível. O Panther AUSF-G tinha um motor a gasolina Maybach Fi-12 refrigerado a água de 600 cavalos de potência. Ele poderia mover o veículo a uma velocidade máxima de 46 km por hora ou 28,5 milhas por hora. A capacidade de combustível era de 730 litros ou 190 galões, dando ao Panther um alcance operacional de cerca de 200 km ou 124 milhas. O Panther AUSF-G tinha uma transmissão ZF AK-7200. Isso permitia 7 marchas para frente e uma para trás. Produção. Durante o curso da guerra, cerca de 6.000 Panthers foram construídos, sendo a maioria de aproximadamente 3.000 do modelo AUSF-G. Eles foram produzidos por vários fabricantes, principalmente máquina e tecido Augsburg, mas também máquina e tecido Niedersachs e Hannover e Daimler-Benz. Visão noturna. Um número de Panther AUSF-G foram equipados com o moderno FG-1250 Sperber ou Sparrowhawk, um visor infravermelho para combate noturno.
Este dispositivo estava na cúpula do comandante, conectado a um conversor de imagem e a uma máquina que detectava a elevação do canhão principal. O comandante tinha 600 metros, uma habilidade exclusiva. O restante da tripulação dependia de suas ordens. É desconhecido quantos foram equipados com essa tecnologia, com estimativas variando de cerca de 20 a mais de 50. Em janeiro de 1945, foi ordenado que todos os Panthers teriam essa característica, mas não se sabe se isso foi realizado. Falhas. Apesar de suas vantagens, o Panther não estava sem suas falhas. Como a maioria dos tanques alemães, eles eram muito mais complexos e menos confiáveis que os equivalentes aliados. O primeiro era o sistema de trilhos e suspensão. O Panther, assim como a maioria dos tanques alemães, possuía 18 rodas de estrada intercaladas que se sobrepunham. Essa configuração dava ao tanque mais mobilidade e distribuía seu peso de forma mais uniforme, mas isso aumentava a complexidade. Para reparar a suspensão, várias rodas sobrepostas teriam que ser removidas para acessar o funcionamento interno, uma tarefa complexa e demorada, especialmente em zona de guerra. Variantes anteriores do Panther apresentaram problemas de motor e transmissão, com muitos fora de operação por falhas mecânicas. A criação do AUSFG mitigou muitos desses problemas, mas o Panther teve uma confiabilidade menor em relação aos equivalentes aliados. Outra falha era a da armadura do Panther. Apesar da eficácia da armadura inclinada do Panther em desviar projéteis inimigos, falhas na fabricação do aço, causadas pelo bombardeio aliado na indústria alemã, tornaram-no frágil com o avanço da guerra. Mesmo com um tiro desviado, havia o risco de estilhaçar o metal, danificando o tanque irreparavelmente ou deixando-o vulnerável a um próximo tiro. A última falha do Panther foi sua produção limitada. Das cerca de 6.000 variantes criadas, aproximadamente 3.000 eram o LSG, um número insignificante comparado aos estimados 84.000 T-34 e 50.000 M4 Shermans que enfrentaram, com a vantagem em qualidade sendo anulada pela superioridade numérica. Legado. O Panther entrou em combate pela primeira vez na Frente Oriental em julho de 1943. Desde então, ele serviu em todos os teatros operacionais. A Wehrmacht implantou forças de tanques até a rendição alemã em maio de 1945. Durante esse tempo, o Panther ganhou uma reputação como um dos melhores tanques em uso pelos alemães, sendo temido e respeitado pelos aliados que o enfrentaram. Muitos argumentam que ele foi o melhor tanque da guerra, e apesar de suas falhas, poderia estar entre os melhores veículos blindados da Segunda Guerra Mundial.